Bem, pessoal, a gente, continuando aí nosso giro de entrevistas, né? O Jornal da Rede Alesp volta a conversar com o Dr. Flávio Izuca, médico e pesquisador pela Universidade de São Paulo, a USP, está lá dos Estados Unidos. Doutor, o senhor consegue ouvir a gente agora melhor? Melhorou, tô ouvindo bem Ah, agora. a gente também está ouvindo o senhor melhor. Primeiro, eu queria que o senhor falasse como é que está a situação. O senhor falou que está na Geórgia, não é isso? Que cidade da Geórgia o senhor está e como é que está a situação aí? Eu tô aqui na região de Atlanta, tá? 30 minutos ao norte de Atlanta, numa cidade chamada Johns Creek. Felizmente aqui nessa região onde eu moro, tá relativamente tranquilo, mas também existe a determinação do isolamento social e as pessoas estão aderindo na medida do possível. O comércio, de uma forma geral, está fechado, academias, clubes, tudo fechado, né? Como é que está aí a vida nesse momento, então? Está parecido com aqui em São Paulo? Está parecido aqui no Brasil? O governo aí está sendo mais restritivo com a circulação de pessoas? Como é que está a situação? Aqui, onde eu moro, é um pouco diferente de São Paulo, né? Na verdade, eu moro em São Paulo e moro aqui. Eu fico indo e voltando. São Paulo é Então, como dá se para comparar fosse bem. São Paulo é como se fosse uma Dá pra... Nova York, vamos dizer assim, né? Vamos comparar as devidas proporções. São Paulo é até maior que Nova York e tal. Mas São Paulo é uma grande cidade, o senhor deve estar aí no... Atlanta é uma grande cidade também, né? O senhor está numa cidade na região metropolitana, vamos dizer assim, né? Exatamente. O que a gente percebe que aqui as pessoas estão assustadas também, que a movimentação das pessoas ela está reduzida, tá? O comércio, de uma forma geral, está fechado. Só que o que a gente percebe aqui é que o número de casos é bem maior. Então, aparentemente, a região dos Estados Unidos, a gente sabe que é a mais afetada do mundo hoje, é os Estados Unidos, né? Nós sabemos que hoje tem 670 e poucas mil pessoas infectadas nos Estados Unidos e 34 mil mortes. Comparando com o Brasil, eles têm 20 vezes mais casos, né? O Brasil está com 30 mil doentes e mais ou menos 1.900 mortos. Então, Doutor, as a pessoas. diferença é essa. Desculpa. As pessoas daí, elas estão respeitando o isolamento social? De uma forma geral, a gente percebe que sim, mas a região onde eu moro, que está, digamos, um pouco mais preservada, né, perto de. Não dá para comparar com Nova York, com a Califórnia. Outras regiões estão muito mais afetadas. Então, a gente sabe que os hospitais estão cheios de atendimentos, que a repercussão da doença é importante na cidade. O que me chama atenção aqui é bastante a repercussão econômica, mais do que até a de saúde, né? A gente percebe que começou de uma forma bem nítida, de um mês para cá, a crescer bastante o número de desempregados e também uma coisa que não existia na região que eu moro, um pouco mais de violência, de assaltos, furtos, isso começou a aumentar. O senhor tem conhecimento se o governo americano está dando alguma ajuda financeira a essas pessoas que estão perdendo o trabalho? Sim, aqui existe um voucher coronavírus, que é mais ou menos de US$ 1.200 por família, tá? Isso as pessoas começaram a receber há pouco tempo. Ah, como é que tá? O senhor falou aí que tem bem mais casos nos Estados Unidos, né? Tem 34 mil mortes registradas. Acho que os Estados Unidos está chegando a 600 e poucos mil casos identificados de coronavírus. Mas a diferença daí com aqui no Brasil é que o número de... A testagem aí é um pouco maior do que aqui, né? Sim, a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema de estar subestimando por não estar testando de uma forma extensiva, né? A gente imagina que no Brasil estejamos com um número real talvez 8 vezes maior do que os números oficiais. Mas, de uma forma geral, os números mais confiáveis são os de mortos, não tanto os de infectados. Então, se você comparar o número de mortos oficiais no Brasil, estamos chegando perto de 2.000, enquanto nos Estados Unidos nós estamos num número de 34 mil. Então, a diferença é bem grande. Tá? Nós estamos falando de 17 vezes mais mortos aqui do que no Brasil, felizmente. O senhor está É uma... trabalhando aí nos Estados Unidos, o senhor tem atuado nessa frente do coronavírus ou está mais centrado na pesquisa?
Na verdade, aqui nos Estados Unidos, eu tenho feito mais essa colaboração de correspondente, né? Porque além de médico, eu tenho também a capacitação de trabalhar como jornalista, tenho dupla carreira. E aqui eu também tenho negócios, mas no setor imobiliário. No Brasil, eu atuo como médico, trabalho como cirurgião, urologista, tá? E eu fico sempre na ponte aérea, vindo aqui todo mês para os Estados Unidos. Como é que o senhor vê aí os profissionais de saúde nessa época? Né? A gente está vendo aí muitos profissionais que estão na linha de frente, muitos estão morrendo, né? Europa principalmente, nos Estados Unidos também. Parece que o Trump ele convocou profissionais da área de saúde de várias regiões, né? Tirou aí as barreiras, né? Para que esses profissionais migrem para os Estados Unidos para trabalhar nesse momento. Como é que o senhor vê o trabalho do pessoal aí? Tem alguma diferença dos profissionais trabalhando aí nos Estados Unidos para aqui no Brasil, que estão na linha de frente? Como é que o senhor vê aí essa questão? Bem, a realidade do serviço de saúde americano é um pouco diferente da realidade brasileira, né? O Brasil tem uma questão que a gente deve se olhar, que é o Sistema Único de Saúde, que ele é gratuito e universal. Quando a gente compara com o serviço de saúde americano, que ele é de uma qualidade muito boa, ele tem uma característica diferente. Você tem que recorrer a um serviço privado, tá? Mesmo as pessoas mais humildes, eles têm que recorrer a um serviço privado e, de via de regra, eles precisam pagar pelo menos uma coparticipação, um valor menor, mas alguma coisa sempre pago, seja para consulta, cirurgias, os exames. Nada é 100% gratuito, como normalmente é para nós brasileiros, né? Quando você paga um convênio no Brasil, você também usa e não paga pelo serviço que você usa. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Quando você tem um convênio e você usa, você paga uma franquia, paga um valor, uma fração do custo, mas você sempre paga. O que eu tenho visto, eu tenho amigos trabalhando na frente contra o coronavírus, inclusive na cidade de Nova York. Tem uma amiga lá chamada Cristina Ho, que eu mando um abraço aqui por vocês. Ela está na linha de frente e ela diz que realmente lá o cenário é bem é, de guerra, tá? Então, aparentemente não chega a faltar equipamentos, mas é uma situação que a gente não gostaria de estar vivenciando e que não chegou ainda a atingir o Brasil dessa forma, onde você tem que decidir pela vida de uma pessoa ou outra porque não tem mais equipamentos, não tem respirador para todo mundo. Tá? Felizmente, no Brasil não tem essa realidade, enquanto que Nova York já vive essa realidade, né? O senhor falou de Nova York aí, que a gente sabe que a maioria dos casos é o epicentro, né, hoje do Covid-19 nos Estados Unidos e talvez um dos principais epicentros mundiais. Como é que está no resto dos Estados Unidos? Como é que está na Califórnia, que é o estado mais rico? Como que está lá na Flórida, que tem uma grande quantidade de pessoas nos grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos? Como é que está em Chicago e outras regiões dos Estados Unidos, Texas? Como é que está em outras regiões aí? O que o senhor pode falar sobre o restante do país? Bem, eu tenho mais contato com o pessoal que está em Nova York, tá? Então, eu sei que lá realmente a situação está muito grave, é uma situação de literalmente de guerra, né? Com hospitais de campanha, com navios, hospitais dando suporte, né? Outras cidades estão em graus menores de caos. Califórnia, acho que seria um dos locais estão mais atingidos, né? Então, a gente vê que Nova York e Califórnia são os locais onde mais tem casos. Os outros locais, como Chicago, que você citou, Texas, eu quando estava vindo para cá, para Atlanta, eu vim com a United. Atualmente, a única companhia aérea que está voando regularmente do Brasil para os Estados Unidos. Então, eu fiz uma escala em Houston. O que mais me chamou a atenção foi que o aeroporto de Houston, ele estava de uma situação que eu nunca vi na minha vida, né? Porque eu vim no fim de semana passado, eu estou há uma semana aqui. Conta pra O gente. aeroporto vazio, não tinha movimentação, tudo fechado. E uma outra questão importante a gente está vendo aqui a situação no Brasil, né? Essa troca do ministro aí
no meio da guerra, aí, enfim. Vamos ver como é que vai ser o novo ministro. Como é que está a resposta, como está a resposta do governo americano, como está a atuação do Trump aí nos Estados Unidos? As pessoas estão gostando do que ele está fazendo, das autoridades? Como é que está a situação aí em relação a essa questão de resposta dos governantes aí nos Estados Unidos? O que a gente percebeu aqui nos Estados Unidos é que, do início da crise, estamos falando lá para janeiro, fevereiro, início de março, a postura do presidente Trump era uma postura de que estamos fazendo tudo, mas a situação não é grave, nada vai nos atingir. Houve um problema muito sério com relação aos kits, né? O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, aparentemente ele vetou o kit que estava à disposição em grande quantidade porque teria uma baixa sensibilidade. Então, os Estados Unidos perdeu muito tempo, perdeu uns 2 meses, pelo menos, com uma falta de material para testagem de doentes. E depois, quando a OMS decretou que seria uma pandemia, houve rapidamente uma tentativa de correr atrás do tempo perdido. E aí a gente percebeu que houve, sim, uma corrida para compra de kits, materiais, respiradores, e a gente viu até denúncias de países dizendo que os Estados Unidos estavam usando sua força econômica e política para conseguir equipamentos e materiais e passar na frente até de outros países. O que a gente percebeu é que houve uma mobilização nacional, inclusive o Trump ativou uma lei antiga que destina as fábricas, por exemplo, a General Motors, que fabrica carro. Caiu o nosso link. Eu tenho mais. Vamos ver se a gente. Voltou? Então vamos lá. Doutor, o senhor escuta a gente? Escuto sim. Deu uma pequena queda, só estava falando das fábricas. Aquela lei, não sei se chama lei de guerra, que o Trump fez aí nos Estados Unidos, que é a General Motors, né? Você estava falando disso. Isso, então, e com a reativação dessa lei de guerra, muitas fábricas foram orientadas para produzir equipamentos, coisa que eu acho que, como brasileiro, eu deveria sugerir que o Brasil também fizesse isso, né? Que houvesse uma mobilização nacional para que a gente, que é muito criativo, o brasileiro tem uma capacidade muito grande de se adaptar e de criar, improvisar. Eu acho que está faltando um pouco dessa postura, talvez mais central do governo federal, de tentar mobilizar a sociedade numa direção, e eu vejo com certa preocupação, muita briga política, a preocupação da troca do ministro da Saúde. Então, essa mobilização nacional me parece um pouco desorganizada no Brasil quando comparo com os Estados Unidos. Pois é, eu queria que você falasse para a gente qual que é a visão que está sendo mostrada aí em relação ao Brasil. O que chega nos Estados Unidos em relação a essas questões, troca de ministro, número de casos, o que chega aí para os jornais americanos, para as TVs americanas, o que as pessoas estão sabendo aí do Brasil de uma maneira geral? Bem, o que a gente acompanha pela mídia é que, aparentemente, o nosso presidente Bolsonaro tem um alinhamento muito grande com o presidente Trump. Então, normalmente, o que a gente percebe é que o Bolsonaro acaba seguindo, de uma forma geral, as políticas do presidente Trump. Uma medida recente que eu vi hoje na CNN foi que o Trump determina que a reabertura gradual em 3 etapas da economia. É muito similar ao discurso do nosso presidente Bolsonaro, né? Mas uma diferença muito grande que a gente percebe aqui é que ele determina que isso deve ser feito pelos governadores, né? Então, na verdade, essa é uma decisão de cada estado, quando é o momento correto de reiniciar, de reabrir a economia e acabar com o isolamento. Porque o grande temor dos médicos, dos setores técnicos, é que você crie um novo pico, né, de doença quando você abrir a economia. Com isso, sobrecarregando o serviço de saúde e tendo
um mau atendimento que, obviamente, causaria muitas mortes. Flávio Zucca, Flávio, a gente pode contar com você outros dias aí para falar um pouco da situação dos Estados Unidos, porque eu acho que é um momento importante. Você entra com a gente outros dias aí, se a gente precisar, ao vivo? Claro, estou à sua disposição. Tá bom, muito obrigado pelas informações aí. Dr. Flávio Zucca, que é da USP, com informações direto dos Estados Unidos, falando como que está a situação da pandemia lá. Muito obrigado pela contribuição aí para o Jornal da Rede Alesp.